Oi, gente! Estamos aqui no bate-papo transformado hoje com a nossa amiga Jaqueline. Ela tem uns projetos extraordinários que transforma vida. Fica à vontade, Jaqueline. Boa noite, pastor. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Sou muito grata. Sim, tem alguns projetos que eu queria estar falando um pouco mais. O que te levou a você ter esse projeto, Jaqueline? Primeiramente foi porque eu fui vítima, né? Eu vejo ainda uma dificuldade muito grande de credibilidade nas mulheres. E eu sou mulher e eu passei por isso, né? Passei algum tempo lá atrás e claro que hoje eu vejo de uma forma diferente. A gente acaba eh, se transformando, né? Acaba aprendendo realmente com toda essa rejeição, com toda essa dificuldade que acaba sendo colocado para as mulheres. E isso eu digo não só mesmo na questão do lar, mas no dia a dia, no meio da população, do poder público, privado. Eu ainda vejo muita discriminalidade em relação às mulheres, dos direitos das mulheres. Às vezes até mesmo da questão de ouvir. Às vezes as mulheres só querem ser ouvidas. E isso ainda tem dificuldade de acontecer hoje em dia. E como eu passei e superei, eu pensei em poder ajudar outras mulheres que passam da mesma forma. Às vezes muitas das vezes as mulheres não têm informação. Parece que não, mas isso acontece. E dependendo da situação que ela passa, ela esquece até mesmo o que ela aprendeu, porque é algo que mexe muito com o emocional. E quando o nosso emocional é abalado, né, e juntamente com o espiritual, porque é algo que acompanha, eu Acho não tudo. posso excluir isso, porque é algo que eu passei, então é diferente. Então mexe com o físico, aí mexe com o meio mesmo que vive, com tudo à volta, e aí às vezes você acaba ficando sem força para tomar uma decisão, tomar uma atitude, seguir em frente. Então eu resolvi focar nessa questão das mulheres exatamente para isso, para poder dar uma esperança mesmo, né? Estender uma mão no momento em que eles não têm nenhum respaldo. A experiência ruim, aquela É, avalanche que você passou, você aprendeu suportando, né? Suportando essa avalanche, suportou, superou, está prosseguindo, e isso te gerou esse projeto que pode ajudar alguém, né? Como uma mão estendida para estar ajudando outras mulheres, né? sim, sim. Eu costumo falar que nós precisamos muito de pessoas, de gente que cuida de gente, Verdade. que olhe pra gente realmente como ser humano, como gente, independente na verdade, até independente mesmo de gênero, de classe. Então, assim, eu vejo muito isso, porque eu passei, como mulher e também vi a minha família passando por tudo isso, né. E às vezes você fica sem opção. Parece que o mundo, parece que o meio que a gente vive tem muita, oportunidade, mas na verdade não é bem assim que funciona. Na prática não é assim, né. A gente tem projetos sociais, por exemplo, que apoia muito as mulheres, mas eu não vejo que acaba trazendo realmente o resultado esperado. Não funciona como a proposta É, inicial. é, realmente não funciona, mas muitas das vezes não é questão mesmo do projeto que não é bom, mas porque muitas das vezes as mulheres ou famílias, né, a gente pode colocar em geral, não talvez só específico, precisa de outros recursos para chegar até esse projeto. Às vezes Verdade. falta recurso, recurso financeiro, recurso sim emocional. Você não sabe de repente se uma mulher para chegar até o projeto, muitas das vezes ela tá lá. Às vezes ela está machucada fisicamente, emocionalmente. Como é que ela faz para chegar até esse projeto? E a coragem de chegar? Porque não é qualquer mulher que passa por uma dificuldade ou alguma agressão física, emocional, psicológica e consegue superar e seguir em frente e com a cabeça erguida, né? Então,
nem sempre o resultado é o resultado esperado do projeto. Então, eu acho que por isso que se cada um tiver uma consciência e pensar, eu passei, eu posso estar ajudando, estendendo a mão, levando, né, esperança, fé para quem passa e mostrar, aí, tem solução, eu acredito que a gente pode conseguir fazer realmente a diferença. Sei que a gente não vai conseguir resolver tudo, mas a gente vai conseguir pelo menos minimizar o problema. A esperança, né? Sim, Porque a Maria da Penha ela criou uma lei porque é aquilo que ela sim. passou, né? E que tem ajudado muitas mulheres, né, em geração, né? Mas precisa ser fortalecido isso, né? Precisa. E você vê que esse projeto para fortalecer mais um pouco, para unir força, né? Para as Sim. coisas funcionar, eu creio, né? Na sociedade tem que estar a união, né? E você está Tem que haver. convocando aqui as mulheres para unir Sim, força para esse projeto avançar, né? exatamente. Porque tem muito, às vezes, preconceito das mulheres com as mulheres. Infelizmente. Mas é o que eu disse. Talvez a gente não vai resolver o problema, a gente vai minimizar. Porque uma mulher precisa entender que a outra que superou, ela não é melhor do que ela. Mas, na verdade, ela pode servir como referência. Poxa, eu posso usar como referência. Eu não preciso me sentir diminuída a ela. Porque, na verdade, a gente supera para ajudar o outro mesmo. A gente passa, eu acho que nada nessa vida é por acaso, porque eu passei, mas para mim serviu de amadurecimento e eu tentei tirar algo bom para minha vida, para não ficar só focada naquelas coisas ruins, porque eu precisava seguir em frente. E uma coisa, é claro, que eu pessoalmente dizendo, mas eu acho que faz muita diferença, é você liberar o perdão, que não é fácil, mas é algo que tem que ser alimentado todos os dias. Verdade. E se eu falar que eu vivo, né, eu consegui superar, sim, eu tive muito apoio da minha família, eu já, né, tinha oportunidades também, porque eu tinha conseguido estudar, mas na verdade eu nem trabalhava na minha área. Eu não trabalhava, eu era dependente, né? Você Então, não tinha a assim, liberdade não de tinha. trabalhar, né? Mas o que me ajudou mesmo foi uma mudança muito grande que Deus fez dentro de mim, de dentro para fora. E aí eu comecei a enxergar o valor que eu tinha como mulher. E isso me fez olhar também diferente para outras mulheres. Porque às vezes a gente quer até jogar para cima do outro a culpa e justificar, mas às vezes depende realmente só da gente. E muitas das vezes eu tive sim, eu tive uma pessoa que me ajudou e estendeu a mão. E na verdade ela me mostrou que tinha esperança, tendo fé. Eu É. nunca esqueci, porque é uma amiga de verdade, verdadeira. Eu costumo falar que pessoas que chamam você para mostrar e falar um pouco de Deus e te falar de fé e esperança são os amigos verdadeiros. É São os verdade. verdadeiros amigos, né? Não só aquele que te chama para ir para uma balada ou para tomar um copo de cerveja, um vinho, mas esses são os verdadeiros amigos, porque quer te ver bem, quer ver você renovada, restaurada. E eu nunca tive dúvida que realmente isso é servir para me ajudar outras pessoas lá na frente. Nunca tive essa dúvida. Então, muitas pessoas criticaram esse projeto, acharam que não era bom estar falando sobre ele, até porque acham que a gente está indo contra os homens, mas não. Na verdade, a gente tá lutando por uma igualdade, mas na questão do respeito. Não é a questão deixando bem claro que não é a questão da feminilidade, do feminismo, né? Quero É, igualar direitos iguais dos homens e tal, e a mulher acaba perdendo as características femininas, mas não é isso o caso. Porque nós somos fortes, guerreiras, mas somos mulheres. Então a gente tem a nossa sensibilidade, a nossa essência de mulher, que precisa, assim, de respeito, de cuidado. Então, assim, e sim, de leis que realmente venha nos apoiar, venha nos cobrir, para que a gente possa ficar respaldado exatamente contra a maldade do mundo. é Então, verdade. assim, não é nada julgando o homem ou especificamente, não. Até porque a gente precisa do homem engajado dentro do projeto. Porque é através da mudança deles é que vai haver outras mudanças para conseguir começar a ter respeito e olhar a mulher de uma forma diferente. Porque a mulher realmente não é um objeto. A mulher não é só uma mulher que foi criada para realmente cuidar da casa, sim, porque a mulher sabe edificar a casa, mas não é só isso.
né? Verdade. Ela edifica a casa como? Sendo companheira, sendo acolhedora da família, do marido, às vezes de uma amiga, que ela tá ali demonstrando É a verdade. forma como ela realmente cuida da família. Eu tive isso também na minha vida, eu tive pessoas que eu observava e falei, nossa, que diferente. E eu passei a fazer a diferença na minha vida. Só que assim, pra mim foi transformador. E eu quero estar passando isso para outras mulheres. Eu tive mulheres que realmente falavam comigo, às vezes, nas redes sociais, né? No privado, e perguntavam como que eu superei. Porque viam como eu era. E Aí, viram. mulherzada, É, ó. Jaqueline está online de novo, hein? Precisoga tem bastante experiência, né? A experiência que a gente passamos, né, Jaqueline? E você está lutando por um direito de não opressão sim, à parte mais fraca, que são as mulheres, né? Não sim, opressão. sim. É exatamente isso. Eu, como homem, eu vivia à noite, eu via como tinha muito opressores, né? Oprime as mulheres por ser mais fraca, por ser mais sensível, Sim. né? E eu acho louvável isso aí, né? A não opressão, não é feminismo. Você Não, entende que é. não é, né? Tem uma Não. diferença muito grande de homem e mulher, mas por homem, né, ser mais forte, mais altivo, ele não pode oprimir, né? Não, não. Não precisa de opressão, né? É. Eu acho que é uma parceria, uma cumplicidade, tem que existir sim o amor. É, aí eu apelo para os frutos do Espírito Santo, né? É, Que tem que ter mansidão, domínio próprio, enfim. Então, assim, mas eu coloquei realmente Deus na minha vida, no meu coração, e aí tudo começou a mudar. O meu olhar realmente foi diferente. Então, quando a gente conhece esse amor, dificilmente a gente aceita continuar passando o que o que a gente está passando, que acaba desvalorizando a gente, entendeu? mas e Como o mulher e terror da como sua vida? Foi pessoa. quanto tempo de terror? Porque o terror são coisas que você tem que É, que dói, mas tem que é, botar pra fora para as pessoas entender, né? sim. Que começa assim um príncipe e acaba virando um terror, né? Foi 11 anos de terror. 11 anos mesmo de terror. E era exatamente isso. Eu olhava e eu falava, é meu príncipe encantado. E eu nunca esqueci quando a pessoa virou pra mim e falou assim: eu vou te tratar como se fosse uma princesa. E aí eu falei, meu Deus. Mas não, não foi. Na primeira semana eu já tive o resultado que eu não estava sendo tratada como uma princesa. E nem sequer também como uma mulher de valor. Que é o que eu sou e eu também fui, né? Para quem estava comigo no momento. Fiz tudo muito correto, sempre andei muito certa. É, às vezes a gente que é mulher, a gente se acha muito boba por estar ali fazendo a nossa parte. E aí a gente acha que tem que começar a errar. Mas eu sempre tive na minha cabeça que é muito bom você deitar no travesseiro e você ter a cabeça erguida. Porque quando você tomar a decisão de se olhar no espelho e falar, eu não quero mais, eu sei o meu valor, eu sei o que eu mereço, você vai sair em paz. Com a cabeça erguida, ninguém vai precisar te apontar, te julgar, embora um erro não justifique o outro. Mas é muito bom você ter a cabeça erguida, porque a gente sabe que a outra pessoa perdeu algo de valor. O que te fez você ficar 11 anos nessa... É um ciclo, né? É um ciclo, é um ciclo mesmo, que acaba se repetindo. E Você se a tem gente como não contar um vigiar, pouquinho, só para as pessoas entender que talvez está vivendo esse mesmo ciclo e sim, às vezes não sabe que está vivendo. sim. Na verdade, eu não notava, né? Eu achava que era um cuidado, mas não era cuidado, né? É, porque a pessoa quer demonstrar que está cuidando, mas na verdade não é um cuidado. É um controle que a pessoa está tendo da sua vida. E aí você não nota. E quando você percebe, você já não tem mais amigos nenhum. A sua família, se deixar também, você já não tem tanto contato mais, tem o mínimo possível. Você não consegue contar para sua família, porque primeiro que você tem vergonha, e você mesmo se pergunta, por que que eu tô aceitando isso? Por que que eu não consigo resolver? Como assim? E ao mesmo tempo você tem o sentimento e você confunde a questão do sentimento. Mas não é sentimento. Sem você perceber, você está numa dependência emocional.
Porque eu não acredito que nós podemos gostar de uma pessoa que nos faça mal, tanto mal, e a gente ainda ter ali aquela, aquele amor ou aquele cuidado. Embora isso eu acho que é o caráter de cada um, faz parte. Mas chegou a Quando a ter gente, agressão ou não? sim, tive agressão emocional, física, foi muito pesado. Eu não podia nem falar. Não Não tinha o que podia quer. falar, eu tinha vergonha de falar, eu não queria levar problema também para os meus pais, né? Porque os meus pais, né, já têm a luta deles, e eu não queria levar. E eu sempre fui muito independente, eu sempre fui muito de resolver as minhas coisas. Meus pais não têm que pagar o preço por mim, se preocupar comigo, Verdade. é algo meu, né? Isso é algo, na verdade, até que às vezes nós mulheres erramos, porque a gente é tão independente que a gente não pede ajuda. Ou não tem oportunidade de pedir, Não. né? Porque a reação das pessoas quanto a isso é muito julgadora mesmo. E aí você já fica reprimida. Porque como que você vai fazer? Mas o outro lado também fazia que não estava acontecendo nada, né? Para os outros. Sim, nossa, completamente. Colocava de uma forma, não, meu amor, ah, você não vai me largar nunca, não me larga nunca. Então, assim, o outro Me lado, perdoa. não vou fazer mais, isso que eu fiz foi muito errado, me desculpa. Aí no meio da sociedade, Nossa, é completamente só diferente. sorriso. Portanto que ninguém acreditava. Eu falei, gente, como assim? Porque eu realmente era muito calada, né? Eu não tinha força nem para responder. Porque era uma opressão tão grande, conseguir me oprimir de uma forma tão forte que a gente não percebe. Quando a gente vê, você não tem nem voz mais. Envolvia as outras pessoas que faziam. Envolvia. Ele envolvia tantas outras pessoas que faziam não acreditar em você, mesmo se você Exatamente. quisesse falar. Sim, porque na verdade eu acreditava que eu era culpada. Porque um relacionamento abusivo faz isso. Eu acreditava que eu era culpada. Aí você Porque achava que tudo a culpa era minha mesmo. Eu lembro que eu comentei ainda que quando eu preguei pela primeira vez na igreja, eu nunca esqueci que a minha pregação foi sobre conhecereis a verdade vos libertará. Eu nunca esqueci isso. Por quê? Eu escutava a mentira todos os dias da minha vida. Você não vale nada. Vai procurar outra pessoa. Tudo que você faz não presta. Você é horrível, você é feia. Então, assim, tudo quanto ofensa vinha pra cima de mim realmente pra me parar, pra me podar, pra mim não conseguir sair dali, pra mim não conseguir crescer, pra matar os meus sonhos. Essa é a para você realidade. ser dependente Exatamente. da tortura. Sim. Então, na verdade, é, é uma mentira que passa a se tornar verdade todos os dias. E quando você conhece a verdade, a verdadeira, você se liberta. Porque foi isso realmente que eu optei, porque realmente eu senti que Deus me transformou mesmo de dentro para fora. A mulher que eu sou hoje, de repente que as pessoas veem eu por fora, arrumada, cabelo arrumado, a gente passa maquiagem. Mas esse autocuidado eu passei a ter muito mais quando Deus fez uma mudança em mim, de dentro para fora. Porque eu conhecia Deus de ouvir falar, mas quando eu conheci Ele verdadeiramente, a mudança começou. E aí eu comecei a notar a mudança quando? Quando vinham os abusos, às vezes acontecia abusos até na rua mesmo, e eu falava, não faça, porque eu não mereço. E aí, mesmo tendo as ameaças, eu falava, não tem problema, porque agora eu vou na delegacia. Eu passei a ter voz. E Quando quando você conheceu a realmente, verdade. exatamente. E quando me desmerecia, eu falei, eu sei quem eu sou. Não estou te segurando. Se quiser, siga em frente, porque eu sei o meu valor, eu sei quem eu sou, eu sei a mulher que eu sou. Então eu passei a realmente falar, eu não precisei gritar, não precisei ser agressiva, mas eu falava com autoridade. Eu tinha certeza do que eu estava falando e de quem eu era. Então é diferente. Então, assim, o meu jeito hoje, o meu jeito de falar, embora às vezes eu travo um pouco, né? Eu fico um Hum. pouco tímida para falar assim, mas o meu jeito de falar, o meu jeito de se posicionar, o meu jeito de se vestir, o meu jeito de se cuidar, isso tudo foi uma mudança que aconteceu em mim de dentro para fora. E eu costumo dizer que existem coisas que eu não tenho nada com a terapia, tá, gente? Porque eu acredito que terapia é vida. Eu acho que todo mundo tem que fazer. Mas existem coisas que eu digo com uma dor na alma. Porque a dor na alma te dá mesmo uma dor.
física, inexplicável. Você realmente sente uma dor física. E eu tenho visto muitos suicídios acontecendo. E eu entendo que as pessoas, na verdade, elas não querem morrer, mas elas precisam acabar com aquela dor que ela está sentindo, porque realmente é uma dor na alma. Só que essa dor na alma, eu falo com toda certeza que só quem cura é Deus. Não tem outra explicação. Não tem. Não estou fazendo discernimento ou falando de religião, tá, específico, nem nada, mas é Deus. E quando você começa a ter uma intimidade com Deus, que você fala com Ele como se fosse o seu amigo, ah, aí a transformação acontece verdadeiramente inexplicável e, e aí é tremendo. É porque quando ele criou o homem, ele soprou. E o espírito dele transformou em nossa alma, né? Sim, É só ele que pode entrar no íntimo. E quando a gente dá esse passo, né? A gente começa a viver essa transformação. sim. Mas tive um processo. Foi quantos anos depois você conheceu? Você- A gente conhece Foi. Jesus, e Jesus é tão, ele é tão maravilhoso que você conhece ele, você conhece a verdade, você se posiciona na verdade, mas não foge do cativeiro para você aprender os Aham. últimos, né? É Agora exatamente. sem Deus, agora com Deus. Sim, é exatamente. Você viveu isso? Vivi, vivi, e eu comparava. E eu notava, falei, ué, Mudei. eu passei essa mesma situação lá atrás, mas acabava comigo, me deixava na cama, mal. Mas eu tô passando agora de novo, mas eu tô tão mais forte, o sentimento não é o mesmo. O sentimento de derrota não é o mesmo. Você passa a lidar fortalecido, mais forte, com mais sabedoria, com mais discernimento. Se antes eu gritava, chorava, agora não. Agora eu Você orava. olho diferente, olho com os olhos realmente de Deus. É diferente. Não é com o nosso. Mas é claro que é um alimento todos os dias, né? Então, eu nunca esqueci, independente por onde eu andei depois, né? Porque eu encerrei todo esse sofrimento. E aí, na verdade, eu andei em outros lugares, mas você nunca mais tem o mesmo olhar. Não importa onde você passa, onde você vá, o seu olhar nunca mais é o mesmo. O seu olhar é um olhar diferenciado, até mesmo no ambiente que você está e até mesmo para as pessoas que estão à sua volta. O olhar é diferente. Você tem um olhar realmente humano. É que você buscou o novo, né? Busquei. Porque o inimigo da nossa alma, ele não tem nada de novo. Ele mantém um ciclo na nossa vida, né? E esse ciclo foi durante 11 anos, né? Sim, Mas você venceu o ciclo. venci. Porque você conheceu o Deus que faz a gente prosseguir em meio às lutas, dificuldades. E isso te impulsionou Sim. para você ter esse projeto. Epa, quantas pessoas tem? Poderia ter uma Jaqueline lá atrás na sua vida Uhum. dizendo aí. E você tá aqui para dizer, e aí, mulherada? É verdade, eu não paga, não aceita. Sim, exatamente. Ainda tem. É o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Esperança. Ainda existe esperança. Nós somos valiosos, nós somos importantes, nós merecemos o melhor cuidado que Deus tem pra gente. Eu sempre coloco que Deus tem pra gente porque Ele sempre tem o melhor, muito além do que a gente realmente deseja, do que a gente espera. Então, assim, porque eu posso dizer pelo que eu vivo hoje. Então, é realmente levar um pouco mais de. Levar esperança mesmo. É. Através do que eu passei, através do que eu superei, através da fé. E tem quanto tempo que você está trabalhando sobre esse projeto que tem gerado dentro do seu coração sobre as mulheres? Você já vivenciou alguma coisa sobre esse projeto? Já vivenciei, como já orientei algumas pessoas, né, que me mandaram no privado nas redes sociais, mas desde que, na verdade, desde que eu comecei a sentir uma mudança dentro de mim, eu não tinha ainda me divorciado. E depois eu dei continuidade e, para falar a verdade, Você dentro do cárcere ainda já estava já já, trabalhando.
lá Já, fora. já tava. Tava igual o apóstolo Paulo, né? Sim, aí a luta é mais forte ainda, mas a gente, é o que eu falei, com Deus você fica muito mais forte, né? Você acaba, O Deus te dá a divórcio, ferramenta, né? o divórcio foi aceitável, foi amigável? Ou teve uma luta ainda com o inimigo? Eu Falou assim, não, demorei não sai. divorciar, na verdade, né? Eu separei. E demorou 3 meses para sair de casa porque eu não acreditava, porque nunca imaginou que ia tomar essa decisão. Que você ia tomar. É, não, nunca. Riu, deu uma gargalhada, eu duvido. Eu falei, mas Vai e volta. Deus, mas Deus me orientou muito de que forma até mesmo fazer para mim realmente não ficar, não acabar mexendo com a minha parte financeira, para mim não ficar sem local. Embora os meus pais me aceitariam de volta em casa porque são ótimas pessoas que estão sempre ali com a mão estendida para poder me ajudar, Meus né? pais. Mas não é o que a gente quer, né? Voltar para casa dos pais, a gente já teve a nossa vida, a nossa individualidade, nosso jeito. Então, assim, até isso Deus me foi me dando estratégia. Então, realmente foi um processo que eu comecei a orar e falava: Deus, não é isso que eu quero. Eu tô sofrendo. Por que que eu não tenho força? Se é medo, então que o Senhor tira o meu medo. Agora, se for amor e se for algo que o Senhor consegue restaurar, que o Senhor restaure, né? Então, assim, é o que eu pedia. E eu sempre tinha um louvor que ele mexia muito comigo quando eu via. E quem colocava era realmente o meu parceiro que colocava dentro do carro. Mas aquele louvor me arrepiava e me fazia olhar para o céu. E ele era assim, é até do Fernandinho, né? É, eu não sou mais escravo do medo. Então, assim, aquilo Sou me. Eu sou filho filho de de Deus. Deus. Aquilo me arrepiava. Ali a minha mudança começou e eu falei: o que eu sinto é medo. E esse medo tem que passar. Eu era muito medrosa pra tudo. Eu era medrosa pra tudo. É, porque Incrível. a opressão nos faz É, isso, né, velho? A sim, opressão, quando a gente está oprimido, a gente vive é. no impacto do medo, É né? exatamente No isso. impacto do medo. O medo que surgiu, né? Eu louvo a Deus que você venceu esse medo. Porque quando a gente olha para a Bíblia, o povo de Israel estava em Canaã. O maior erro de Moisés foi dizer assim, separar os 12 para espiar a terra. Ele deveria ter entrado. Mas os 12 foram espiar. Canaã manava leite, manava mel, era a terra prometida de Deus. É como você olha o território que você está. Quando os 10 espias olharam dentro de Canaã, eles viram um enxame de inimigo. Mas Caleb e Josué, não, eu tenho uma promessa. Você só venceu dentro do cativeiro do inimigo porque você acreditou, né? Eu tenho uma promessa em Deus. Eu não sou Sim, mais escravo do medo. Eu sim. sou filho desse Deus. E aí a terra você conquista. E Sim. conquistou, né? Conquistei. Com estratégia. Sim, eu sempre falo que Deus sempre dá as estratégias corretas, as ferramentas certas para você poder tomar uma atitude na sua vida quando você está vivendo algo que não está te agradando. Porque quando a gente conhece esse Deus, embora a gente passe por prova, mas eu não acho certo a gente viver com um sofrimento enorme igual eu tinha, uma dor por dentro. Essa dor não pode ter. E o opressor trabalha na mesma dor, sempre na mesma Sempre na dor, mesma e dor. te coloca dependente para você não dar um passo à frente. Eu não fazia um lanche com a minha irmã sem achar que era errado. Que Porque isso? colocava na minha cabeça que era errado. E que eu estava errando. Eu falei, ué, como assim? Então eu descobri que, na verdade, o erro não estava em mim. Eu estava lutando. Porque eu lutei, né? Porque quando eu casei, eu tinha certeza do que eu queria. Embora foi com 22 anos, mas eu tinha certeza do que eu queria. Uhum. Então, mas o propósito não era o mesmo, né? Aí acabou virando um jogo totalmente desigual e não tinha mais como continuar. Então, na verdade, o meu socorro realmente veio de Deus. O engano do inimigo foi achar que você estava sozinha, né? Sim, acho que ele nunca imaginou que eu ia conseguir sair desse cativeiro, que eu ia ter essa força, que eu ia descobrir a força e, que eu tinha. e achou que você iria retroceder, mas você Achou. voltou. Achou porque, assim, depois disso tudo, né, eu dei uma diminuída de ir até a igreja, né?
Mas não foi pela minha separação, pelo meu divórcio, não foi nada disso. E eu comecei a realmente sair para outros lugares. Então eu acredito que nesse momento o inimigo pensou: agora tá do jeito que eu queria. Mas não, porque, igual eu disse, você nunca mais é da mesma forma. Eu já tinha sido transformada. É. Então, assim, o seu olhar, o seu autocuidado, cuidado com a sua pessoa, a sua imagem, porque nós mulheres, quando descobrimos o nosso valor, não importa onde você passa, a sua conduta é diferente. Então, as pessoas vinham muitas das vezes conversar, falando, engraçado, você é diferente. Tinha gente que perguntava se eu morava em Três Rios, porque quer dizer, eu não saía, né? E eu falei, ué, falei, moro. E falava, estranho, você é diferente. Por várias vezes eu ouvi isso. Mas se você muda tudo, é diferente. E aí eu notava de falar assim, nossa, não é mais a mesma coisa, a mesma cabeça que eu tinha com 17 anos e agora. E não importa o que tá sendo feito em sua volta, mas o seu foco é o mesmo, você não sai. Você não sai do foco de forma alguma. É muito diferente. E aí, quando eu me sentia realmente, tipo assim, peraí, tem alguma coisa diferente, alguma coisa não tá funcionando, ou tipo assim, não, peraí, eu não posso me perder. Eu sabia exatamente para onde voltar. Porque eu já conhecia Deus, eu já conhecia a palavra, eu já conhecia Deus, eu sabia o milagre que ele podia fazer, e eu sabia que o milagre é sempre de dentro para fora. E aí eu continuava conversando com ele. E Para aí, falar com ele não precisa estar dentro de um não. templo, ele está E dentro aí é de nós. aquela coisa, né? Que você não precisa tirar. Ah, eu vou parar totalmente, vou voltar. Você só acrescenta. E aí, o que que eu fiz? Eu acrescentei de novo Deus. A minha intimidade com Deus, eu acrescentei de novo na minha vida. E aí começou a ter uma mudança de novo. Passei pelo cativeiro, mas agora eu precisava me encontrar novamente. Eu, Jaqueline. Porque eu era Jaqueline do fulano. Hoje eu sou a Jaqueline Bento. A Jaqueline da Jaqueline. Né? Sim. É porque você deixou de viver o outro somos nós Sim, mesmos. exatamente. Quando a gente pauta a nossa vida a gente pauta a nossa vida no outro, a gente não vive nós. Sim, O outro é nós. Porque quando Jesus diz, amai o teu próximo como a ti mesmo, mesmo. o outro é a imagem e semelhança do Deus que está em nós. Então tudo se resume como a gente vai nos portar diante do outro. Sim, Como eu vou me portar diante da Jaqueline? É imagem e semelhança de Deus. sim, exatamente. É irmão. Fazemos parte da mesma tribo. Não somos diferentes, somos todos iguais diante de Cristo Jesus. Somos filhos. Então não tem o outro. O outro cria uma barreira, né, que a gente respalda a nossa vida pelo outro. O que o outro pensa, aí vira esse ciclo querendo um dominar o outro, mas não vivo o Deus que nos deu liberdade, né? Foi Exatamente. na cruz do Calvário que nos deu liberdade. Você é livre. Sim. Você pode dizer, eu sou a Jaqueline da Jaqueline das mulherada, Sim. é, né, dos seus projetos, dos seus sonhos, né? É filha, você é mãe? Sou mãe. É filha, é mãe, né? É mulher, é uma pessoa normal, mas o mais importante é que está aqui por uma causa, né? Maior, Sim, com certeza. para, para com os outros, para outras pessoas, para somar em outras vidas, né? Quando a gente olhamos os outros do olhar de Cristo, vemos nos outros o amor de Cristo. Sim. É diferente. Esse que é o maior projeto que você tem. Quando você olha as mulheres que sofreu, né? Não é outra mulher Não. que sofreu como você. Você olha nela o Sim. seu sofrimento. Não é um projeto que, eu abracei essa causa porque, é legal, tem gente precisando. Não, é porque eu passei. Então, quando a gente passou, a luta por uma causa é diferenciada, é diferente. A gente sabe o que ela está sentindo. Então, a gente sabe exatamente, igual onde colocar o remédio. Onde colocar o remédio. E tem muitas pessoas aqui entre aí, né? Muita, quantidade enorme.
Você já parou para fazer uma pesquisa? Qual os Já, maiores sofrimentos das mulheres aqui? já parei para fazer uma pesquisa, já fiz o levantamento e passei algo parecido com uma pessoa próxima, né? É, mais para frente, como o pastor deixou disponível trazer alguém, se a pessoa não se incomodar, de repente eu trago ela para falar um pouco. Mas foi uma pessoa que eu acompanhei numa situação também que estava passando muito difícil. Hoje ela está com medida protetiva e no momento do acontecido eu tive que acompanhar ela, né? É uma pessoa muito próxima e então assim, às vezes a gente acha que está tão longe, mas é tudo tão perto. Aí você entrou numa briga, depois você saiu da sua Aí eu entrei em outra, para outra pessoa. para outra pessoa. Mas é exatamente, eu passei, eu sabia o sentimento que aquela pessoa estava tendo de solidão, de estar sozinha, de não ter tido um respaldo, até mesmo quando chegamos na delegacia, que é para proteger. É o que aí eu volto a dizer, existe um projeto, mas dá o resultado esperado, principalmente na hora que você mais precisa, quando você precisa de uma mão estendida, cadê? E você vê a pessoa perdida, desesperada. Então, sim, eu comprei mais uma briga, mas é quando me deu mais força ainda de abraçar essa causa. Mesmo muita gente dizendo: olha, não vai dar em nada, pra quê? Não importa. Quem eu puder alcançar com essa causa e puder ajudar, com Dá um pouco de certeza, esperança, né? para mim vai ser gratificante, É verdade, porque é sinal que porque eu não passei nada em vão. você já ajudou uma, né? E chegou ao Já ponto de ir você foi na delegacia com ela. fui e acompanhei na delegacia. E chegou ao ponto de medida protetiva e tudo. Teve que ser. Vivia um relacionamento abusivo, só foi perceber depois. E aí teve alguns problemas, porque tem filho envolvido, né? Então, assim, aí quando aconteceu, ainda falou, não pensei em outra pessoa. Eu falei, mas com certeza. Tinha Vamos que pensar nessa. mesmo, não, eu tô aqui. É. O meu esposo ficou com a minha filha, eu fui e acompanhei. Como a gente não teve esse respaldo mesmo, né, na própria delegacia, acabamos tendo uma orientação, um apoio. Aí ela mesmo foi com uma outra pessoa depois para poder acompanhar. Isso foi do dia seguinte, porque isso foi no domingo, na segunda-feira ela conseguiu alguém para estar acompanhando, porque, né, na segunda eu já não pude ir, mas e aí sim, a gente acabou usando um projeto disponível mesmo no município. A pessoa foi maravilhosa, o atendimento dela. Então, assim, ela foi me dando posição, porque realmente é uma pessoa muito próxima a mim. Mas realmente no dia, mas tem um porém. Ela se sentiu acolhida estando ali com ela. É. Às Talvez vezes a gente foi não consegue resolver legalmente, mas a gente tá ali apoiando a emocionalmente. pessoa, pô, tá indo lá comigo. Impulsiona De ela. você estar ali do lado dela, de repente falar até mesmo uma palavra. E sim, porque às vezes a pessoa tem medo do resultado. Pô, eu vou entrar com medida protetiva mesmo? Mas será? E você falar, vai ser a melhor opção. Foi feito. Eu hoje já tenho certeza que foi a melhor opção, sim. E a gente que tá de fora, às vezes a gente vê até melhor, né? A É. gente não influencia, mas a gente tá vendo. O que você não teve lá atrás, Não, você ganhou não. experiência agora para frente, Foi. né? Porque lá atrás eu tive que realmente vencer eu e Sozinho. Deus. Teve que ser, não tem jeito, né? Teve algumas ameaças e eu falei, não tem problema, porque eu vou seguir em frente, sofrer eu não vou mais. E aí eu comecei a falar, não, agora eu vou até a delegacia. Agora eu vou até a delegacia, chega. Então, assim, O seu ponto não precisou ir na delegacia, né? Acabou não. cedendo o seu posicionamento firme, Sim, firme, quando eu me firme. posicionei firmemente, sim. E aí eu comecei a querer falar algumas coisas para minha família e tinha muito receio. Então, assim, acabou aceitando. Sempre
mandava mensagem, mas também acabou. Foi só ameaça no início e eu falei que eu não ia ceder, Aí chegou acabou. indo embora. E aí foi embora depois de 3 meses, que viu que não tinha jeito, Aí que ficou a gente já 3 meses estava quase insistindo. separado, ficou. Porque não acreditava. E tinha acabado É, e você se. sim, É, fiquei você é uma firme. heroína, hein? Na toca com o inimigo. Foi, nossa, Dormindo com o inimigo foi do lado. muito difícil. É, E aí, sim, acabou seguindo, seguiu com a vida dele, tá seguindo até hoje e acabou. graças a Deus, né? É porque como a gente se nos posicionamos, né? Sim, Muitas vezes a gente suporta e, e às vezes não supera. sim. Aí e não adianta a gente suportar, superar e ficar parado no mesmo lugar. Porque eu Devemos sempre, prosseguir. sim, porque eu senti assim, às vezes as pessoas confundem. Por isso que eu acho que muita gente às vezes separa e não supera. Decidiu, mas não superou. Na minha trajetória, eu pedi a Deus, inclusive, para me dar o dom do perdão, porque eu Hum, precisava realmente ser livre. Então as pessoas confundem o ser livre como: estou separada, posso ficar com quem eu quero, posso sair a hora que eu quiser, não tenho que dar satisfação a ninguém. Mas o meu ser livre não era esse. O meu ser livre era ser livre de toda a mágoa que eu tinha passado, de todo aquele peso que eu tinha passado, de toda aquela amargura. E sim, eu tinha que ter o dom do perdão, porque senão eu não ia conseguir seguir em frente. E aí eu ia entrar num outro relacionamento que eu ia passar pela mesma coisa. amargurada. Sim. Então, tudo isso foi um processo. Quando eu decidi, eu me sentia realmente livre. Quando eu decidi separar, eu não estava separada, mas eu me sentia livre. Porque era o ser livre de Deus. É uma leveza espiritual, uma leveza emocional. Toda aquela carga, todo aquele peso, toda aquela bagagem negativa, eu já não tinha mais sobre a minha vida. Deus deixou Deus foi te curando durante Foi esses 3 meses até ir exatamente. embora. Deus já foi me curando ali. Porque ferido fere, né? Ferido fere. E eu sei que era uma pessoa ferida, tem uma história de vida realmente muito complicada. Mas a gente tem o livre-arbítrio. É verdade. Então, assim, Não podemos viver o não tem problema do como. outro, É. mano. E às vezes você tá pagando o preço, você tá lutando, e Deus já mostrou, não, não dá mais, não é. E aí a gente tem que deixar Deus realmente fazer a parte dele, fazer a vontade dele. Então, assim, e aí a gente tem que deixar aí. É que eu falo com as minhas filhas, né? Escolhe, não tenha pressa, analisa bem, né? Eu tive pressa, tá? Aí, viu? Eu tive um pouquinho de pressa, nunca esqueci do meu pai. Filha, não é bom. É isso mesmo? Pai, eu amo ele. E na verdade eu tava doida assim, meio que pra sair de casa, porque às vezes, quando você tem uma certa idade, você não entende o propósito da correção firme dos pais. Mas depois você tem. Mas aí você já sofreu e já passou. É, Mas, então assim, foi um erro. Eu depositei toda a minha felicidade no outro. E a gente não pode, independente de ser um abusador ou não, a gente não pode depositar toda a nossa felicidade no outro. Por quê? O outro é falho. E a hora que ele falhar, acabou, seu mundo desmoronou. você não tem nada. Você não tem É, você mais. não, Você tá no outro. exatamente. Foi isso que aconteceu. É. Então, assim, não podia. E aí eu nunca esqueci, eu com 27 anos, 29. E eu virei pra minha mãe um dia, porque a minha mãe lutou muito por mim, gente. Nossa. E eu falei, mãe, eu nunca entendi, mas eu tenho que te falar como você foi guerreira e muito obrigado por ter lutado por mim. Porque eu sei que eu tomei algumas atitudes erradas, mas se eu sou a mulher que eu sou hoje, eu sou quem eu sou, foi porque você lutou por mim. Às vezes eu não entendi a sua correção, mas hoje eu entendo. Os pais são que sempre quer o caminho, né? O Eu direcional. sei que muitas também acontece de algumas mulheres não ter esse respaldo familiar. Eu tenho consciência disso. E aí realmente acaba sendo muito pior, porque acaba sendo obrigada, aí às vezes tem força para sair, mas como sai? É Aí pra eu onde volto, sair, né? aí eu volto a falar quais são as oportunidades para essas pessoas que realmente querem sair do cativeiro, mas não conseguem. Às vezes não porque realmente gosta de viver daquela situação ou gosta de viver sofrendo, mas não tem
oportunidade também para seguir em frente. Falta de opção, né? Estrutura mesmo financeira, material e familiar, porque muitas das vezes não tem mesmo os pais. Tem pais que não aceitam, não, eu não quero de volta. E às vezes está com filho, eu não quero de volta. Então, assim, acaba sendo mais difícil. Mas a gente está aí para estender a mão, a gente está aí para levar esperança. Você tocou num assunto que é bem complexo, né? Às vezes tem mulheres que estão oprimidas, mas Sim, que não tem para onde ir, exatamente. né? Não tem alguém para estender a Uhum. mão. Para onde eu vou? E como isso pode ser resolvido? Acho que isso a gente pode estar lutando para ter projeto para as mulheres que passam por essa situação. É colocar no Até trabalho, né? colocar no trabalho, lutar por um projeto para a gente conseguir executar, não só deixar no papel, mas a gente conseguir executar. É, eu acho que por isso que as mulheres realmente têm que se unir, né? Parar com essa coisa de mulher não dar força para outra mulher ou para seguir em frente. É por isso que tem que haver uma união. Mas havendo uma união ou não, eu quero estar aqui para fazer a diferença. Vou estar fazendo. Mas eu quero realmente que as mulheres estejam junto comigo. É isso que eu quero. Eu quero elas junto comigo. Porque eu estou aqui para somar com elas. Eu estou aqui para realmente para levar esperança. Então, um projeto pode ser um projeto que Só vai estar cresce na ajudando. uni... Só Só cresce cresce no no coletivo, né? coletivo, E realmente a gente tá aqui, a gente vai lutar por um projeto que vai atender a todas as necessidades. Ah, vai resolver tudo? Não. Volta a falar, mas a gente vai minimizar. A gente vai conseguir levar, nem que seja, como você disse, um pinguinho de esperança. A minha esposa, ela tem no coração dela uma passagem da Bíblia que fala de uma mulher chamada Dorca. E o projeto dela é o Projeto Dorca. Dorca era uma mulher que vivia numa aldeia de pescadores. E os pescadores, muitos que iam e não voltavam, morriam e tinha muitas viúvas. E Dorca era uma delas. E, e Dorca, ela, para sustentar aquelas Sim, mulheres, são as mulheres desamparadas, assim, sem marido, né? Estava condenada, né, a viver na miséria, sim, oprimida, né? E Dorca, ela costurava feridas. As agulhas dela se viram para costurar esperança para aquelas mulheres. E em um momento, Dorca morre. Dorca viveu a vida inteira costurando para dar sustento àquelas mulheres desamparadas. E ela fez o que você está fazendo, chamando as mulheres para abraçar esse projeto, unidas, né? Ela pode ter mais força para ajudar mais uma, e mais uma, e mais uma, e quantos vão aparecendo? Com, e não é com grandes coisas, foi com a simples agulha que Dorca, né? Dorca ela mantinha aquela província, aquela ilha, que era várias mulheres sim. viúvas. E viúvas era, não tinha o sustento, porque o homem, né? O É, homem que mantinha tudo. sim. O homem que era o provedor. Perdia, o homem era provedor. Né? Imagine só o sofrimento. É por isso que, de geração em geração, a mulher tem que ganhar a independência, porque a mulher não pode Sim, viver. Pô, o homem morreu e aí? Acabou tudo. acabou. Exatamente. Aí, por exemplo, igual na minha casa, a maioria de mulheres, acabou a família. Sim, Né? A minha filha, ela trabalha comigo tem uns 3 a 4 anos. Eu ensino meus filhos a ser dependente. As minhas filhas a ser dependente. Porque quando ela arrumar um namorado, ou ela casar, ela vai ser somatória na vida. O homem tem que se agradar com isso. A mulher que sim, soma. exatamente. É por isso que a gente fala, mas nós somos uma família de vencedores. Vencer é a gente suportar os momentos difíceis, superar e prosseguir junto, entendendo? Nós somos família. Vencer não é de qualquer maneira. E Dorca, ela implantou isso naquele lugar com a simples agulha. Ela costurava para aquelas mulheres. E chega um momento que Dorca morre. E aquelas mulheres saem correndo, procurando Pedro. E Pedro vem, ora, e Deus volta a vida para Dorca.
Isso quer dizer, Jaqueline, que todos os projetos que acharam que tá morto começam a reviver através de você, mulherzada, ó, Amém. né? Nossa, Que você possa ser a doca desse tempo de hoje aqui em Três Rios. amém. Tem muitas mulheres precisando, Sim, não de muita coisa, de um abraço, né, ou de uma palavra amiga de dizer você pode. Não vamos, a gente não consegue resolver tudo, mas levar um pouquinho de esperança e dar estratégia, né? sim, Para sim. avaliar se é isso mesmo, se não eu posso, não, não quero, não, a gente não está pregando, falando de para as mulheres sair separando, não, não, não atolerar, né? Mas Não, sim não. avaliar realmente, né? Se merece ou não, se quer ou não, mas que tem esperança e tem quem eu apoio, né, Jaqueline? É, exatamente. De repente, até mesmo, igual eu falei, da gente se juntar e tá assim correndo atrás e fazendo um projeto que vai gerar renda, até para conseguir dar assistência a essas mulheres. Isso aí. Então a gente está aqui disponível para isso. Quero muito mesmo que vocês, mulheres, estejam comigo, acompanhando sempre o que a gente vai estar postando aí e acompanhando também esse projeto, né? Essa causa que realmente eu tenho, agarrei essa causa porque eu passei e vi muita gente passando sem ter escolha. Então a gente está aí, mais uma vez, a gente tem repetido muito a questão da esperança, mas é exatamente o que faz a gente ficar de pé e a gente bater a poeira para tentar realmente seguir. É a esperança. Então, eu costumo falar que a gente precisa dar o passe e Deus dá o chão. Então, o passe a gente já tá dando, né? Através da minha ferida, Deus realmente me incomodou para que eu estivesse agarrando essa causa e pudesse estar dando o passe. Então, eu acredito que Ele vai dar o chão. Ele sempre dá chão para um Sempre. projeto que vai transformar vidas, Com certeza. né? A dor vai gerar vida, né? Você está gerando um projeto, mas você sofreu a dor para gerar e a dor, né? Quando a mulher gera, ela coloca para fora, Sim, tudo tem dor, né? Mas tem a alegria de ver, né? A alegria de ver que através da sua dor você tenha alívio para alguém. sim. Essa mulher que você levou na delegacia, olha o alívio que você tem, trouxe para ela, né? Foi sim. Foi foi inexplicável. Primeiro que eu nunca imaginei, né, dela passar por isso. É muito triste. Então, assim, é... e aí é onde a gente tem que ter realmente sabedoria. Aí quando eu desci, eu ainda falei, meu Deus, me capacita, me orienta. Porque, assim, é algo que a gente não espera e é doloroso de ver. Então, mas realmente eu vi que quando eu cheguei perto dela, ela sentiu, tipo assim, ai, que bom que você tá aqui. Que bom, obrigado por você ter ido comigo, obrigado por você estar aqui comigo, sabe? Então, assim, parecia, sinceramente, naquele momento não era mesmo, de repente, pra gente resolver nada legalmente. Mas ela precisava desse acolhimento. É o cuidado pessoal, né? Era. Ela precisava apenas de um cuidado, de uma mão estendida, de uma atenção. Não resolvemos nada aquela noite. Quando vimos que não ia resolver, já era até, era meia-noite. E aí, Porque na mas ela foi delegacia melhor. também Não, ignora. não, não. No dia a gente não pôde fazer registrar, porque a outra pessoa já tinha ido na frente e registrado, né? E como é uma pessoa, de certa forma, influente no meio, né? É, no meio da segurança. Então, a gente ainda tem essa luta, né? Uhum. Os E aí, privilégios que, e aí a gente não pôde registrar. do sistema. Aí enrolaram a gente e a gente foi embora. Botei na mão de Deus. E no dia seguinte, realmente teve um acolhimento, um respaldo. Aí sim, né? Ela voltou até a delegacia, aí sim foi registrado.
porque estava lá a responsável pelo projeto mesmo que tem disponível o atendimento para a mulher lá, né? E aí, na verdade, quando chegou, inclusive, no projeto, eles estranharam. Ué, como assim? Não existe. Tinha que ter sido registrado. Mas realmente a gente sabe que houve um abuso aí. Nós ficamos por aqui, nesse bate-papo transformado, que breve, Jaqueline estará aí, revelando passo a passo o grande projeto que ela tem para 2024. Os últimos agradecimentos, Jaqueline? Sim, eu quero agradecer mais uma vez, né, pelo convite de poder estar aqui compartilhando algo que eu vivi e estar passando também para vocês a causa que eu realmente tenho proposto a lutar. E convidar vocês, mulherada, para estar comigo, tá? Eu vou ficar aguardando. Um grande abraço para vocês. Falou pra caramba, achou pra quem não queria. Falei? Vocês acham que eu falei muito? Ai, meu Aí se Deus. soltou, ela esqueceu que tava até lá. É sério, vocês acham, gente? Ficou legal? Ai, Ficou legal, é? ficou. Eu tô aqui pra acompanhar. Traz a sua mãe.